Olá, boa noite. Eu sou o Breno Costa, o criador e administrador dessa página. Para mim, quem não me conhece, eu sou de Marília, interior de São Paulo. Quando eu comecei a dar um curso sobre as obras do Espírito André Luiz, eu criei a página A Vida no Mundo Espiritual.com.br e a página dela no Facebook, que é da onde a gente está fazendo a transmissão. E agora a gente começou esse projeto de bate-papo ao vivo. Vamos tentar fazer aí de terça e sexta, mais ou menos esse horário. Vou sempre avisar para ver quem pode entrar, quem pode participar. Peço que compartilhem, né, para mais gente assistir, participar, para a gente poder conversar. Boa noite. E a gente vai conversando sobre sempre dentro da doutrina espírita, o que a gente poderia estar analisando de algumas questões. Um bate-papo de hoje seria motivado algumas mensagens que eu recebi a respeito da questão de como está o mundo, né? A questão da Síria, agora esse jogo aí muito cruel, Baleia Azul, a questão da corrupção, aí surge aquela dúvida a respeito de se o mundo está melhorando ou piorando, né? Às vezes a gente passa por essa dúvida porque a gente vê muita notícia ruim, né? E a gente fica com esse medo. Será que está evoluindo? Será que está piorando? Será que está melhorando? E aí nós temos que, primeiro de tudo, lembrar quem está no leme do planeta Terra, né? Quem está no leme da humanidade terrena? É Jesus, né? Jesus em perfeita sintonia com Deus. Então, né, teoricamente, a conversa poderia dizer que já acabou, né? Basta você lembrar que Jesus e Deus estão no leme da humanidade, a gente tem que já ficar tranquilo. Mas vamos fazer um exercício aí de raciocínio, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Kardec enfrentou a questão lá em 1850, quando da codificação, né, mais ou menos esse ano, porque ele também passava por isso, né? Ou seja, ele analisando, na época dele, ele analisava a questão de que será que está melhorando, se está piorando? E olha que na época que surgiu o Espiritismo, havia o quê? Escravidão, duelos. Duelos é assim, eu estou discutindo com você, a gente não se dá bem, vai para a rua e um tenta matar o outro. Simplesmente isso. E isso nas avenidas de Paris, né? Então, e naquela época, tanto que tem pergunta no Livro dos Espíritos a respeito do duelo. Então, naquela época, Kardec enfrentou a questão. E qual que foi o raciocínio dele? Ele divagando. Com certeza, quando nós analisamos 200 anos anteriores e hoje, melhorou. E no futuro, quando eles analisarem os outros 200 anos, também vai ter melhorado. Então, para a gente analisar se a lei de progresso está sendo cumprida, é uma lei divina, não tem como impedir. Mas para a gente analisar isso, não adianta a gente pensar em 5 anos, em 10. A gente tem que estender o leque. A gente fica muito preso em períodos curtos. A gente tem que estender esse leque do tempo. A gente pensa que a escravidão acabou apenas 130 anos. Há 130 anos atrás havia escravidão. Ou seja, era possível você ser dono de um ser humano simplesmente por causa da sua cor de pele, matar, torturar, fazer o que quisesse, o Estado ainda te falava que estava certo. Então, olha o tanto que evoluiu, né? Isso foi há 130 anos. 2 guerras mundiais, Holocausto. A gente tem que entender que hoje existe a internet. Pra você ver, eu estou aqui na minha casa conversando com vocês, né? Pode ser gente do mundo inteiro. A comunicação era muito instantânea. Imagina se houvesse internet durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto. O que iria existir de ruim, de feio, trafegando por aí? Então a gente tem que raciocinar desse jeito. O Allan Kardec ele fez a pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, a pergunta 784. Olha só que pergunta, se não seria atual para hoje, né? A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Ele fez essa pergunta, né? Sim, Adriano, existe outros tipos de escravidão, mas a diferença é, antigamente o Estado lhe dava o direito,
Existia a escravidão como direito da pessoa, né? do que era do escravo, né? Hoje é o contrário, a lei combate a escravidão. Isso em 130 anos. Então Kardec fez essa pergunta, né? O mundo tem tanta coisa ruim, não está piorando, pelo menos moral? E o que os espíritos falaram? Enganaste, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso de mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e da reforma. Ou seja, os espíritos explicam que está evoluindo, que está melhorando. Então nós temos que entender isso, que tudo está melhorando. É que é uma fase de transição em que nós temos reencarnando entre nós tanto espíritos missionários, espíritos já evoluídos, quanto espíritos que ainda estão adormecidos, renitentes no mal, porque a maldade é um estágio transitório do espírito, né? É a ausência de amor e a ausência de conhecimento. Então, todos vão evoluindo e tudo vai melhorando. Até meados do século passado, inclusive, as mulheres eram consideradas relativamente incapazes, né? No código antigo continha essa determinação, né? Então tudo vai melhorando, tudo vai crescendo. Aqui, hoje nós temos contato, cai um avião lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo. Surge um jogo como esse Baleia Azul lá na Rússia e vem até o Brasil. Então a gente tem um contato, a internet possibilita uma interligação muito rápida. Mas a gente não pode ter dúvida de que o progresso ele ocorre. Só lembrar que Jesus e Deus que está dirigindo a humanidade. Então a gente não pode ter dúvida disso. O que nós temos que focar é em nossa família, em nosso espírito, reforma íntima, tornar o mundo melhor, participar dessa melhoria. Não tem como a gente imaginar na vitória do bem sem trabalhar. Então nós temos que participar de campanhas de caridades, ONGs. Aliás, nisso, uma vez eu vi o Divaldo falando, com toda a maestria que ele fala, nunca antes houve tanta gente preocupada em fazer o bem. ONGs são, se você analisar, é uma coisa nova. Campanhas, ONGs protegendo o meio ambiente, protegendo as crianças. Hoje, muita gente querendo praticar. Isso não existia antes. Então nós temos que entender que o caminho é longo, mas a evolução é clara quando a gente amplia esse leque. E entra essa questão espiritual de que, às vezes, numa mesma família, reencarnam espíritos de esferas espirituais diferentes. Porque o mundo espiritual, ele é composto de várias esferas, né? Você tem várias realidades dentro do universo espiritual. É algo muito mais complexo do que o físico. E lá você tem vários locais de existência. Então, às vezes, reencarna na mesma família espíritos que vieram de esferas superiores e espíritos que vieram de esferas inferiores. Você vê o André Luiz, ele conta no Nosso Lar que a mãe dele iria reencarnar. Ela estava vivendo numa esfera superior à de Nosso Lar. A gente acha o Nosso Lar bonito, né? Mas ela vivia numa esfera superior. E ela iria reencarnar e tinha programado uma vida para resgatar o pai dele, que estava vivendo numa esfera inferior, ou seja, abaixo de Nosso Lar. Então iria numa mesma família ter habitantes de esferas diferentes. E o que ocorre? Nessas esferas você tem condições de vida diferentes. E quando se junta aqui no universo físico, você vê claramente essas diferenças. Gente querendo proteger a vida, os animais, o meio ambiente, pensando no próximo, e gente querendo fazer maldade. Isso faz parte. É assim mesmo que a gente evolui. Nessa mistura, um ajudando o outro. Somos todos irmãos, filhos de Deus, então é um ajudando o outro, o mais evoluído ajudando o menos evoluído. E nós temos que nos preocupar com o quê? Despertar. Despertar como filho de Deus. Despertar como espírito imortal. A gente tem que procurar fazer a reforma íntima, aplicar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Trabalho, casa, a gente tem que fazer isso. André Luiz, no livro Os Mensageiros, conta na família que ele vai visitar. Essa família ela era tão iluminada que havia um posto de socorro espiritual na casa dessa família. E nessa família, o pai já havia falecido, era só a mãe. A mãe tinha 4 filhos.
3 filhos vieram da mesma esfera espiritual, uma esfera espiritual mais evoluída. E o filho menor de uma esfera espiritual menos evoluída. Então, André Luiz ele percebia claramente pela atmosfera psíquica de cada criança qual era que tinha mais sintonia, né? E qual que tinha menos. E que a mãe tinha, né, uma ascendência moral sobre todos. Então, isso que a gente vê nessa família no mundo inteiro, né? Mas aí é aquela coisa, não cabe, não é julgar, não é nada, é só entender. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa família, temos que nos preocupar em manter um ambiente familiar, evangelho no lar, nos preocupar em fazer reforma íntima, nos preocupar em participar de programas de caridade, ir no centro, ajudar. Temos que agir no ambiente que nós estamos inseridos. Nós temos que ajudar o ambiente que nós estamos inseridos. Se nós estamos inseridos em determinado ambiente, vamos ajudar. Isso relacionado à esfera familiar e à esfera da sociedade em si. Né? Toda a esfera da sociedade em si. Nós temos que ajudar nisso. E ter a tranquilidade de que Deus está cuidando da gente, Jesus está cuidando. Imagina quantos espíritos evoluídos trabalham com Jesus. Então não pode ficar abalado com notícias ruins, às vezes o pessoal vê uma notícia muito ruim, fica muito preocupado, muito angustiado, né? Claro que a gente lamenta, mas não pode ficar abalado. A gente tem que manter a nossa fé em Deus, em Jesus e procurar fazer a nossa parte, de evoluir e de crescer. Então a resposta em sintonia com o Livro dos Espíritos e com a lógica de que Jesus está dirigindo a humanidade é que a lei de progresso, ela existe. E estamos evoluindo. As notícias ruins, os fatos ruins ocorrem porque nós estamos nessa fase. E hoje nós temos a internet para ter um acesso instantâneo a tudo que ocorre. Mas estamos evoluindo. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do tema, vamos conversar. A ideia do bate-papo é a gente poder ter essa conversa. Maria Salete, o porquê do sofrimento, de onde viemos e para onde vamos? Essa pergunta ela é complexa, Maria. É justamente a doutrina espírita, no seu pilar filosófico, tenta explicar isso. Aí vamos precisar ler o Livro dos Espíritos, que tem toda a explicação envolvendo a lei de causa e efeito, de onde viemos, para onde vamos, por que existe o sofrimento, né? Aí não é fácil responder assim, numa live assim, não. É um pouco difícil. Então, Maria, tem que estudar. Tem que ir lá no centro espírita, né, ou comprar o Livro dos Espíritos e começar a estudar. São perguntas difíceis. Não dá para responder com facilidade. Mas nós somos espíritos, filhos de Deus, estamos encarnados para evoluir. A cada reencarnação vamos evoluindo, sedimentando experiências, conhecimento, sublimando nossos sentimentos, né, para atingirmos outros níveis de humanidade. Né? Então é isso que nós temos que fazer. Adriano perguntando se é possível reencarnar com as mesmas pessoas de uma família. Sim, pelo conhecimento que nós recebemos, é natural a gente reencarnar no mesmo ambiente familiar, entre pessoas afins, porque naturalmente a gente vai buscar o resgate e tem afinidade. Então a lei divina funciona de um jeito que nos coloca sempre próximo, né, daquelas pessoas que a gente tem histórias de vidas. Então é o comum, sim, reencarnar entre pessoas da mesma família. Então, Davi, essa questão de que as coisas só pioram é por causa disso. A gente tem que aumentar o leque. Eu fico imaginando a existência de WhatsApp, Facebook, Instagram na época da Segunda Guerra Mundial durante o Holocausto. Dá para imaginar o que seria isso? Se as fotos preto e branco já são horríveis, imagina ver os vídeos do Holocausto. Que coisa pavorosa que seria. Então é que a gente tem que entender que hoje a comunicação ela é muito rápida e muito instantânea. Mas as coisas não estão piorando. Quando você abre o leque e analisa tudo que tem ocorrido nos últimos 100 anos, só 100 anos, não estou nem falando 200, só 100 anos, você vê que está evoluindo.
A questão é a seguinte, nós estamos numa fase de transição, quando vai acabar? Não sei. A questão não, a gente não tem que ficar preocupado com isso, nós temos que ficar preocupado com a nossa transição. Porque o que é a regeneração? O planeta fala, o planeta vai entrar numa fase de regeneração. É porque os habitantes desse planeta já estão despertos como espíritos, como filhos de Deus. Então esses habitantes do planeta de regeneração já sabem que tem que procurar viver em sintonia com o Evangelho. Ou seja, eles reencarnam e ao longo da vida fazem a reforma íntima. Então reencarna resgatando dívidas e um pouquinho melhor, desencarna já um pouquinho melhor, ou seja, começou a se regenerar. Quando o mundo inteiro está numa fase dessa, o planeta está nessa fase. Então a gente tem que se preocupar conosco. Nós estamos na fase de regeneração? Você está na fase de regeneração? Ou seja, sua vida é praticada em sintonia com o Evangelho? Ou você separa, eu vou uma horinha no centro espírita, mas no dia a dia não aplica nada. Então, nós temos que analisar isso, porque o Chico Xavier, uma vez, num programa da Hebe, a Hebe perguntou, mas se o planeta destruir, um amigo perguntou aqui, a questão de se um meteoro vai destruir o planeta. Então, e se o planeta acabar? Se o planeta acabar, a gente vai para outro. Então, o Chico falou assim, eu tenho certeza que a sabedoria divina vai nos arranjar um novo lar condizente com a nosso estágio evolutivo. Então nós temos que ter essa consciência, Não tem que ter essa visão de tragédia. Pouca terra. Vive esse momento de transição. Mas é o que eu falei, a gente tem que se preocupar. Eu não gosto de uma análise trágica, nem nada nesse sentido. A gente tem que se preocupar de forma prática com o nosso dia a dia. Como que está minha família? Estou cuidando dela, dos meus filhos, ou quem é mais jovem dos pais. Como está meu dia a dia? Eu tenho hábitos mentais saudáveis? Eu faço oração, meditação, leitura edificante? Eu participo de algum programa de caridade? Eu vou no centro? A gente tem que se preocupar com o nosso dia a dia, não com se o planeta vai acabar ou se vai ter juízo final, coisa assim. Porque se você se preocupar com o seu dia a dia, viver em sintonia com o Evangelho, não tenha dúvidas que o futuro é promissor. Raquel, essa pessoa tem a oportunidade de continuar no planeta. Então, essa questão aí de planeta, é o que eu falei, ela é bem complexa na questão de transição, há muita coisa que a gente não sabe. Então vamos nos preocupar em ajudar o próximo, em evoluir, em crescer, confiando sempre na providência divina. Lucilena, depois eu vou gravar um videozinho, uma aula rápida sobre esses espíritos índigos e cristais. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com a questão da mistificação, rótulos. Aí depois a gente conversa a respeito disso. Mas esse bate-papo foi nesse sentido. Eu já vou estar encerrando, que esse bate-papo eu vou querer fazer ele rápido para justamente quando a gente ter, todo mundo participar. A ideia é fazer ele na terça-feira, às 7 horas, e na sexta, às 8. Quem quiser sempre participar, pode mandar também perguntas. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Podem mandar perguntas que a gente grava aquelas aulas rápidas e posta na página Vida no Mundo Espiritual, e também tem o Instagram, breno.o.t.costa. Vocês podem mandar perguntas que a gente vai respondendo. O que eu não respondi aqui eu vou gravar para essas aulas que a gente faz, aulas rápidas. Mas vamos gravar isso, gente. O mundo está em boas mãos. O mundo está nas mãos amorosas de Jesus, sábias, e que está em perfeita sintonia com Deus. Deus não criou o mundo e foi tirar férias. Deus está aqui interagindo entre nós. Nós somos filhos de Deus, temos o DNA divino. Então não tenham dúvidas, Deus, Jesus e milhares de espíritos evoluídos estão cuidando de nós. Cabe a cada um de nós
fazermos as transformações que nós queremos no mundo e em nós mesmos, em nossa família, em nossos hábitos diários, em nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos guardar essa mensagem. Independente das coisas ruins que acontecem, o mundo está evoluindo, a humanidade está evoluindo. E nós temos que nos preocupar conosco. Senão aí a gente fica para trás. Certo? Então é isso, pessoal. Boa noite e até o próximo bate-papo. E que manda dúvidas aí, pode colocar, estou encerrando o vídeo, pode colocar que depois eu vou ler, ou eu já respondo, né, no escrito, ou eu gravo um videozinho depois. Tá certo? Abração.